Este é o primeiro de uma série de vídeos em que eu espero poder construir um argumento conduzindo e terminando no critério de estabilidade de Nyquist. Muito bem, o assunto específico do presente vídeo é a avaliação geométrica de uma função de transferência que chamaremos de f de s. Para motivar o problema, convido vocês a pensarem primeiramente num problema conhecido nosso desde a época de colégio. Ele está indicado aqui. Aqui temos dois eixos, eixo x, eixo y. Este eixo chamamos de domínio. Este eixo é o eixo imagem. E neste plano, desenhamos uma função que eu indiquei aqui por f de x, é simplesmente uma reta, cuja equação conhecemos, ela é ax mais b, em que a inclinação b é o intercepto. Dado um valor no domínio, chamemos de x1, eu posso procurar o valor correspondente na imagem de duas maneiras diferentes. Uma delas é vindo da equação e fazendo a substituição a x1 mais b, isso dá o valor y1. Ou então, graficamente, eu venho aqui e faço essa conexão e eu encontro y1 sobre este eixo. Muito bem, queremos fazer exatamente o análogo para o caso da função f não ser uma reta, mas ser uma função de transferência, uma função complexa f de s. Quem nos ajudou a resolver esse problema foi o Cauchy, para variar, que ele tem várias contribuições importantes, que está aqui. Então, o primeiro problema é que, no caso, a variável argumento na função de transferência f de s, que no caso é a variável s, s é uma variável complexa, então ela passa a ter dois termos. Normalmente a gente pensa em termos de parte real, parte imaginária, ou módulo e fase. E, consequentemente, a função f também terá módulo e fase. Isso significa que eu não consigo representar duas coisas em um único eixo. Então, precisaremos de um plano para indicar o domínio e um plano para indicar a imagem. Então, no problema da reta, o domínio era uma reta e a imagem era uma reta. No problema de mapear uma função transferência, o domínio é um plano e a imagem é um plano. Chamamos esse domínio de plano S, esse chamamos de plano F. São dois planos complexos, eixo real, eixo imaginário em ambos os casos. Muito bem. Agora, como é que fazemos esta avaliação dado um ponto qualquer nesse plano, igual eu peguei um ponto qualquer ao longo do eixo X, aqui eu posso pegar um ponto qualquer ao longo desse plano. Suponhamos que eu tenha pego esse ponto S0. Como é que a gente pode fazer o mapeamento dele, para a imagem? Ora, uma forma simples e matemática correspondente a esse análogo é tomar f e avaliar em S0. Ou seja, colocar S0, o valor S0, que é um valor com parte real e parte imaginária, em todos os lugares da função f de s em que apareceu s. Fazer a conta, aqui teremos um módulo de f de S0 e uma fase de f S0. Mas no presente vídeo queremos fazer isso de forma geométrica e é nisso que o Cauchy nos ajudou. Muito bem, então qual que foi o procedimento que o Cauchy propôs? Ele propôs assim: é possível, a menos de uma constante, encontrar isto daqui geometricamente se nós indicarmos no plano domínio os polos e os zeros desta função f de s. Então indicamos em azul os zeros e em vermelho os polos de uma função f de s hipotética. E o que ele propôs foi o seguinte: vamos conectar
cada um desses polos e zeros ao ponto de interesse por retas, né? E aí podemos imediatamente indicar esses segmentos de retas, o comprimento deles por B1, no caso desse zero, B2 no caso desse, A1 no caso desse polo, A2 no caso desse polo. E, correspondentemente, podemos indicar fases, sempre tomando com respeito à semirreta aberta à direita e calcular essa fase. Então, fase θ1 desse primeiro zero, fase θ2 do segundo zero e a mesma coisa para os polos. Muito bem, o que ele disse é que o módulo de f de S0 ele é dado a menos de uma constante k pelo produto dos b's, B1, B2 nesse caso. Se tivéssemos mais zeros, teria mais b's, e dividido pelo produto dos a's. Da mesma forma, se eu tiver mais polos, era simplesmente continuar o produto aqui. Este número é o módulo de f de zero. E a fase de f no ponto S0 é a fase contribuída por cada um dos zeros, no caso aqui θ1 e θ2, menos as fases correspondentes aos polos. Então, desta maneira, graficamente encontramos o módulo e a fase da função f avaliada no ponto S0. E isso pode ser feito, obviamente, para qualquer valor de S0 que a gente escolha. Muito bem, deixa eu só mencionar essa constante antes da gente passar para o exemplo. Por que dizemos que esse procedimento determina f de S0 a menos de uma constante? Porque veja bem que ele é baseado na localização de polos e de zeros. E se eu tomar a função de transferência e multiplicar por uma constante k qualquer, não altero nem a posição dos zeros, nem a posição dos polos. Portanto, vocês veem que esse mapeamento, essa avaliação geométrica, ela não enxerga essa constante k, que eu preciso adicioná-la, digamos, à mão. Veremos isso na forma de um exemplo. Então, suponhamos que a função de transferência está aqui, f de s, aqui a constante a que nós acabamos de fazer menção. Essa função de transferência tem um zero em menos 0,5, né? Então está aqui, menos 0,5, zero indicado, e tem um par de polos complexos conjugados, que são as raízes desse polinômio do denominador, em menos 1 mais j, que está aqui, e menos 1 menos j, que está aqui. Queremos fazer a avaliação geométrica de f em um ponto teste qualquer que eu escolhi ser este simplesmente para facilitar as contas. Então, eu peguei o S0 sobre o eixo J ômega na posição 1. E, obviamente, é 1J, né? Então, esse comprimento é 1, deixa eu voltar aqui, deixa eu colocar assim J, fica evidente. Muito bem, isso corresponde a fazer o seguinte, eu poderia fazer a conta assim, 0 mais J, observe que isso daqui é o S0, então eu poderia substituir nessa função, assim, 0 mais J mais 0,5, 0 mais j ao quadrado, mais 2 que multiplica 0 mais j, mais 2. Fazer essa conta, o resultado disso daqui é um número complexo com módulo f de S0 e fase f de S0. Mas nós não queremos fazer isso desta maneira, queremos fazê-lo de maneira geométrica. Então, conectamos o zero ao
ponto S0, os dois polos conectamos ao ponto S0 e sabemos pela relação de Cauchy que o módulo de f em S0 é igual a constante, aqui onde a gente não pode esquecer dessa constante. E agora sim, vamos olhar para o nosso gráfico. B1, eu não tenho outro zero, então terminou aqui. A1, que é esse comprimento todo, e A2, que é esse comprimento todo. Substituindo valores, você pode pegar uma régua, num caso em que isso não esteja fácil de obter, mas aqui nós podemos aplicar Pitágoras e fazer a seguinte correspondência fácil. Essa aqui é a hipotenusa, então raiz quadrada do quadrado desse cateto, 0,5 ao quadrado, mais o quadrado desse cateto, 1 ao quadrado. A1, que é isso daqui, da mesma maneira, é raiz quadrada do quadrado desse cateto, que é 1, mais o quadrado desse cateto aqui, que é 2, 2 ao quadrado. Mais essa distância, que é diretamente a parte real, que é 1. Essa conta dá 1. E a fase de f de S0, é igual à fase do zero, θ1, menos as fases dos polos. A fase θ1 a gente pode escrever assim, ó, é o arco tangente do cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente, que é 0,5, menos esta fase, que aqui geometricamente já vemos que é a mesma coisa. Arco tangente de cateto oposto, que é 2, cateto adjacente é 1, menos essa fase, sabemos que é 0. Isso aqui cancela, aqui é 0. Portanto, esta função f de s avaliada no ponto S0 tem módulo 1, fase 0. Então, fase 0 está ao longo desse eixo, módulo 1 é esse ponto. Esse é o valor de Fs0 que obtivemos graficamente utilizando as ideias de Cauchy.